E aí, pessoal, vamos nos juntando nas nossas salas, divulgando aí para os irmãos. Já já nós iniciaremos o nosso estudo bíblico dessa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie. Vamos dando um oizinho ali, quem está na ativa conosco, já compartilhando também em suas salas. Já já, faltando aí 3 minutos para iniciarmos o nosso estudo. Um minutinho para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, onde nós vamos falar sobre a avareza, onde nós vamos falar sobre a luta do cristão contra a avareza. Então, dentro de mais um minutinho, nós iniciaremos a nossa sala, a nossa transmissão de hoje, dia 25/3/2020, aqui na Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto do Oeste. Boa noite, amados. Muito boa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus seja árbitro em nosso coração. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça aí em casa, onde você está, e que nós oremos ao Senhor, uma oração de gratidão a Deus por todas as coisas que Deus tem feito no meio do teu povo, por todas as coisas que Deus tem nos proporcionado a viver de uma forma abençoadora em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Sabemos que Tu és Deus e estás acima de todos e de tudo.
Sabemos, ó Deus, que a sua soberana vontade é que reina, é que impera em nossas vidas. Nós lhe pedimos, ó Pai, que seja conosco, que abra o nosso entendimento, que esse estudo dessa noite, assim como os outros, sejam estudos para glorificar o seu nome, para honrar o seu nome, e que nós possamos aprender aquilo que está expresso na sua palavra. Ser com cada família, nos seus lares. Seu Deus, aonde quer que esse vídeo alcance, que o Senhor faça a sua obra salvífica, que o Senhor faça a sua obra maravilhosa de salvação em Cristo Jesus na vida de cada um. E que nós possamos aprender mais do Senhor. Que nós possamos saber mais para nos aproximarmos mais de Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões. Perdoa, Deus, aquilo que não agrada o Senhor. Nós sabemos que Teu Filho Jesus morreu naquela cruz para liberar perdão sobre nós. E nós, como povo do Seu pastoreio, ovelhas do Teu pasto, pedimos, ó Deus, age com misericórdia e graça sobre a igreja do Senhor esparramada por este mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o estudo dessa noite, já seguindo a sequência de lutas do cristão, lutas na vida do cristão, nós hoje iremos pensar um pouco sobre a luta que nós temos contra a avareza. Não somente a avareza nossa, mas também esse capitalismo selvagem que tem imperado no mundo, que tem transtornado pessoas. Meus amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí onde você está. Em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, dos versos 13 até os versos de número 21. Lucas 12, do verso 13 até o verso de número 21. Eu espero você abrir a sua Bíblia para juntos podermos analisar a palavra do Senhor e viver a vida conforme o Senhor nos quer que assim o façamos. De Bíblia nas mãos, leiamos do verso 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão e lhe falou: Mestre, ordena o meu irmão para que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amados irmãos, Jesus aqui ele demonstra do perigo, ele reprova a questão da avareza. O tema avareza, ele acompanha a vida humana desde quando o pecado no Éden adentrou no Éden através de Adão e de Eva. Trata-se de querer sempre mais, não importando os meios para alcançar. Meus irmãos amados, a avareza tem destruído vidas, tem destruído os relacionamentos.
A avareza é a causa de muitas guerras, de muito sofrimento. Meus queridos, a avareza é um poço sem fundo que esgota a pessoa em um esforço infinito para satisfazer a necessidade, sem nunca alcançar a satisfação. Amada igreja, amados ouvintes, a avareza nunca morre. A avareza nunca sai de moda, infelizmente. Pelo contrário, é a avareza que ela é incentivada. A avareza, ela é praticada, ela é idolatrada hoje em nossa sociedade. Meus irmãos, o cristão também luta contra a avareza. Não somente o capitalismo selvagem, não somente os leões que aí estão, mas o crente também luta contra a avareza. E muitos estão lutando contra a avareza. Às vezes, você que está me ouvindo agora do outro lado, você tem lutado contra a avareza, ou você não sabe que você é avarento. Você precisa lutar contra esse pecado que está arraigado em seu coração. A avareza é a base, e a base da avareza é o egoísmo. Uma pessoa egoísta, ela é avarenta, ela é desejosa de coisas infindas, nada o satisfaz. A motivação da avareza é o narcisismo, é o hedonismo, é o desejo exacerbado pelo prazer. Isso leva as pessoas a serem avarentas, pois sempre muitos se acham melhores do que os outros. Eu quero que deixe claro, no primeiro instante, que a avareza, amados, é pecado. A avareza é condenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é a avareza de fato? Nós, falando de estudo bíblico, nós temos que tratar os termos. Então, a avareza trata-se de um desejo do coração humano, de sempre querer mais e nunca estar satisfeito. Eu já disse isso, estou repetindo. Tudo que lhe é dado, nada lhe satisfaz. Então, a avareza, ela pode ser chamada também de ganância, pode ser chamada de cobiça, avidez por ter sempre mais. Meus irmãos, avareza significa, aqui no texto, amor ao dinheiro ou amor pela prata. Trata-se de um sentimento que envolve o coração e todas as afeições do coração. Jesus mesmo diz em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Adoramos e servimos aquilo que ocupa o nosso coração. Eu vou repetir, adoramos e servimos aquilo que ocupa o nosso coração. O reverendo John Piper, pastor John Piper diz, o movimento do seu dinheiro significa o movimento do seu coração. Vou repetir, John Piper é fantástico nessa afirmativa. O movimento do seu dinheiro significa o movimento do seu coração. Onde seu dinheiro vai, seu coração está indo. Você troca dinheiro pelo que você valoriza. O dinheiro é chamado por Jesus, em Mateus 6:24, de Senhor, de Deus. É um Deus maligno, é um Senhor das nossas vidas, tem tomado o nosso coração. Deus chama o dinheiro, chama o amor pelo dinheiro, melhor dizendo, de um Deus, de um Senhor, e um Senhor maligno, um Senhor diabólico. Nós, queridos, precisamos tomar muito cuidado na vivência desse fato, nessa luta exacerbada que temos que ter, nós temos que nos fortalecer. A avareza, irmãos, está presente na religião, principalmente na conduta e na religião dos falsos mestres. A avareza ela é notória nessas religiões. Eles sempre são movidos pela avareza. Com isso, eles comercializam pessoas. Amados, estes falsos profetas têm um coração exercitado na avareza. 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 Um
seguiram pelo exemplo de Balaão, desviaram-se pelo caminho da maldade. A avareza também está no coração do crente, e eu disse, estou reafirmando, precisamos lutar para mortificar o nosso forte desejo por coisas materiais. Projeto Sola tem uma canção e tem uma frase que eu gosto muito que fala: aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Deus sabe das nossas necessidades. Nós podemos desejar um carro, podemos desejar uma casa, claro, mas sem avareza, sem ganância, sem um capitalismo selvagem, um capitalismo que mata pessoas, que atropela, que não quer saber o resultado, que não quer saber para onde que vai, mas eles querem resultados. Resultados tais que é o enriquecimento, não importa de onde vem o dinheiro. Isso é pecado, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que nós temos que lutar contra isso. O povo de Deus tem vivido isso, e Pedro, em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz... E qual é o perigo, meus amados irmãos, da avareza? Após ser abordado por esses dois irmãos, que queriam que Jesus ajudasse ali a repartir, a dividir a herança, nós vemos no verso 13, verso 14, Jesus adverte os seus discípulos sobre o perigo da avareza. Verso 15, ele diz: então lhes recomendou, tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E nessa lição que Jesus dá aos seus discípulos, nós vemos ali algumas lições bem importantes. Eu quero compartilhar com os irmãos essas lições que nos instruem, que nos motiva a lutar contra a avareza. Primeiro, Jesus ele nos mostra uma ordem. Ele tem um imperativo aqui fantástico que é: guardai-vos. Significa o que guardai-vos? Abstenha-se, mantenha-se em vigilância constante. Observe que Jesus fala aos seus discípulos desta forma: vocês cuidem, guardem, não se deixem levar, abstenham-se de ter. Meus irmãos, a avareza é um pecado que precisa ser combatido a todo tempo. Nosso coração pecaminoso é sujeito a se lançar na avareza, mesmo que nós, às vezes, achamos que não. Uma segunda lição aqui é uma ordem abrangente. Ele diz: não só guardai-vos, mas de toda e qualquer. Inclui ali avareza por dinheiro, avareza por poder, por cargos, por posições. Meus irmãos, envolve a avareza espiritual quando buscamos a Jesus por interesse material ou por comercialização da fé, praticado pelos falsos mestres que estavam naquela região fazendo aquela bagunça na cabeça dos irmãos que ali estavam. Então Jesus, ele se referindo a estes, diz: olha, cuidado, abstenha-se, mantenha-se em vigilância constante. Mas não é só pela avareza do dinheiro ou só pela avareza do poder, mas é de toda e qualquer avareza. E por fim, uma lição que ele nos traz, que é o que é a proibição. A proibição principal aqui é a avareza pelo dinheiro. Tudo bem, o texto nos diz isso. Mas a palavra significa a cobiça, indicando sede de ter mais. De ter sempre mais. O avarento nunca está satisfeito. Ele está andando a pé, ele deseja uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro, depois um avião, depois um foguete, um disco voador. Ele nunca está satisfeito. Meus irmãos, se nós pararmos e notarmos o nosso coração, veremos que nunca estamos satisfeitos com muitas coisas em nossas vidas. Então, a avareza por bens materiais é um grande perigo espiritual, meus irmãos. A avareza por bens materiais não condiz com o cristão. O desejo de querer melhorar, meus amados irmãos, não é pecado.
um desejo sadio, mas ele deixa de ser sadio e se torna avareza quando você não se importa quem vai se machucar ou quem vai perder, dependente daquilo que você fizer. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos curvar ao Senhor Jesus, ao senhorio de Jesus, e ouvir a sua voz dizendo para que nós tenhamos cuidado com a avareza. E Jesus dá razão aqui no texto para não sermos avarentos. A razão é muito simples, está no finalzinho do verso 15, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não há felicidades em posses. Há uma estimativa, eu não me lembro qual, não há felicidade, não há, nas posses, tudo desaparece em comparação com o que a vida real é. Meus irmãos amados, há duas palavras no Novo Testamento usadas para a palavra vida. Quando ele diz que a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, há duas palavras no Novo Testamento para a palavra vida. Uma é bios, que significa a vida biológica, a existência física, que não é o caso aqui. A outra é zoe, é uma palavra especial que significa uma vida que satisfaz, ou uma vida rica diante de Jesus. Jesus está dizendo aqui para ter cuidado, porque a ganância ou a avareza por coisas materiais, meus irmãos amados, prejudica a verdadeira felicidade. Tem um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. E aí os fanfarrões de plantão dizem, então me dê o seu dinheiro e seja feliz. São fanfarrões. Mas o dinheiro, de fato, não vai lhe trazer felicidade. O dinheiro é o complemento, aquilo que o Senhor lhe dá mais, sem você merecer. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz o Evangelho, mas perder a sua alma? Será que você não entende isso? Qual a razão de nos guardarmos? Qual a razão de olhar com abrangência sobre toda a proibição? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E estes que possuem esses bens, terceiro ponto do nosso estudo hoje. Primeiro nós vimos sobre o que era a avareza, depois falamos do perigo da avareza, que é o que nós estamos terminando, e agora nós vamos ver alguns equívocos, alguns pensamentos errôneos sobre a avareza. A avareza produz em mim e em você pensamentos equivocados, e eu quero pensar com os amados. A partir do verso 16, nós vamos ver isso até o verso 18. Então, para ilustrar essa verdade, Jesus ele faz o quê? Ele conta uma parábola do rico insensato. Ele apresenta aqui alguns equívocos que a avareza produz. O primeiro, que é aquilo que eu produzo. Observe, primeiro equívoco, aquilo que eu produzo, aquilo que eu tenho é meu. Olha só o que Jesus diz. Eles lhe proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Destruirei o meu celeiro, reconstruirei melhores, maiores, e aí recolherei tudo ou todo o meu produto e todos os meus bens. Veja que ele repete sempre o pronome possessivo meu. E ele faz isso 4 vezes. Ele diz, meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens. Meus irmãos amados, esse rico insensato, ele achava que tudo que ele tinha o pertencia. Mas a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que tudo que nós temos nessa vida não é nosso, mas sim é de Deus. Nós somos dono de nada. Salmo 24 diz que apenas somos mordomos. Olha só, Salmo 24, vamos ler. Salmo de número 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas são de Deus. Tudo pertence ao Senhor.
Nada é nosso. Nós somos apenas dispenseiros do Senhor, mordomos do Senhor, e devemos ser nos achados fiéis. No dia que morremos, tudo ficará aqui. Nós não levaremos nada. São coisas daqui. Então nada é nosso, meus irmãos amados. Uma outra lição, um outro equívoco, é pensar que as coisas materiais satisfazem as necessidades da alma. Primeiro equívoco, o que eu produzo, o que eu tenho é meu. Segundo equívoco, que as coisas materiais podem satisfazer as necessidades da alma. Ele diz no verso 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ah, meus amados, observe a ação desse cidadão, ele dizendo para a sua própria alma, para a minha própria alma direi, olha isso, tens em depósito, regala-te, tranquiliza, fique tranquilo, tudo vai dar certo porque eu tenho muitos bens. Ele pensa que os bens materiais podem satisfazer as necessidades da alma, mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina diferente, porque o rico pensava que os bens materiais podiam trazer o descanso, a satisfação, a alegria para a sua alma, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus nos colocou, e Deus colocou a eternidade no coração do homem, conforme Eclesiastes 3, versículo 11, e somente o que é eterno pode satisfazê-lo. Somente o que é eterno pode satisfazer a minha alma e a sua alma. Jesus convida em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ainda diz em João 6,48, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Não é fantástico isso? A nossa provisão, a nossa satisfação de alma vem do Senhor Jesus. Infelizmente, a avareza leva o homem a entulhar a sua alma com coisas materiais, achando que isso vai satisfazer, que isso vai resolver. Meus irmãos, o materialismo rouba o lugar de Deus na vida das pessoas. O materialismo dá ao homem um senso de autossuficiência. O materialismo dá ao homem um senso de soberba. Oh, meus irmãos, o salmista já diz no Salmo 49 que nós precisamos fugir da vaidade humana, fugir das coisas que o nosso coração enganoso nos faz pensar. Nós precisamos urgentemente saber que as coisas materiais não produzem satisfação para as nossas almas. Um terceiro equívoco que nós vemos é pensar que nós não iremos morrer. Mas Deus logo disse, observe o versículo 20, mas Deus logo disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma que tens preparado para quem será? A sede por coisas materiais leva o homem a esquecer que em qualquer momento ele pode morrer, que ele não é um ser infinito, mas sim um ser mortal, finito, medíocre, pequenino. Nós esquecemos às vezes que um dia vamos morrer e começamos a fazer planos e mais planos. Jesus então diz que isso é um equívoco, fala louco, hoje vão pedir, hoje você vai morrer, e o que você tem preparado, para quem será? Vão pedir a tua alma hoje aí, para quem será? Nós não sabemos o que passará daqui a um minuto, queridos. A certeza que temos é que todos nós iremos padecer um dia. Todos nós iremos encontrar com Cristo Jesus um dia. Então Jesus, ele usa esses equívocos e os equívocos desse rico insensato para concluir no verso 21, dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Observa, aquele homem, aparentemente, a olhos humanos, ele tinha tudo. O campo dele tinha produzido muito. E o que ele queria era derrubar os celeiros dele, construir maiores,
para que assim ele deitasse na sua redezinha, pegasse seu tereré e falasse para a alma dele assim: ei, tá tudo bem, minha alma, pode descansar, regala-te, fica tranquila, come, bebe, descansa, porque tenho muitos bens, tenho muitos depósitos. E o Senhor quebra esse homem dizendo: doidão, hoje vão te pedir tua alma, para quem será? Tem preparado? O que você tem preparado? Amados irmãos, como tem sido notório isso na vida do povo, como tem sido notório pessoas botando depósito naquilo que possuem, trazendo para os nossos dias, para a nossa ocasião, a ocasião do Covid-19, nós vemos pessoas preocupadas no seu próprio bem-estar, pessoas preocupadas em que eu não tenho, nenhum familiar meu tem, então eu posso zombar, eu posso brincar, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho a doença, eu não estou nem aí. Mas não é assim que nós devemos pensar. Até na avareza de saúde as pessoas têm agido, até na posição de saúde as pessoas têm agido com avareza. Como é triste, meus irmãos, observar que pessoas não têm se incomodado com as outras, não têm se preocupado com as outras. Eu quero concluir contando uma história de um certo homem que foi convidado para jantar na casa de um amigo muito rico, cheio de posses. E após esse jantar, após essa alimentação, não sei se era jantar ou almoço, após a alimentação, aquele homem rico levantou e levou aquele outro homem, seu convidado, a um lugar alto na sua propriedade, que dali dava para ele ver toda a propriedade. E aquele rico, também insensato, ele apontava para alguns poços de petróleo e dizia: 25 anos atrás eu não tinha nada, agora, até onde você pode ver, é tudo meu. Olhando em direção oposta, ele vê alguns campos de cereais, de trigo, de milho, de tudo, cevada, enfim. Ele olha e aponta para aquele outro amigo dele e diz: é tudo meu. Olhando para outra direção, ele mostra o rebanho, gado infinito, ali tinha cavalos, bois, vacas, ovelhas, enfim, tudo ali, ele diz: são todos meus. Então, apontando para um lado, para o outro, onde ele via, ele falava: tudo que você olha daqui é tudo meu. E esse amigo, que ora estava meio estarrecido com tantas afirmações, se cala e esperando esse ricaço, esperando ser elogiado por esse amigo mais pobre. E esse amigo diz da seguinte forma, olhando para aquele homem, ele aponta para o céu e pergunta: quanto você tem nessa direção? Apontando para o céu. E esse homem rico, soberbo, ganancioso, olhou firmemente, fixamente, por algum momento, olhando para o céu. Depois abaixou sua cabeça e confessou: eu nunca pensei nisso. Muitos, meus amados, têm trabalhado como leões selvagens para conquistar, para dizer: não vou passar as necessidades que eu passei quando criança. A minha família não irá passar necessidade como passou. Até parece que está pretextando humildemente e piedosamente uma resolução, mas muitos destes trabalham como leões selvagens e vorazes, sem pensar no bem do próximo, sem pensar no que está atropelando, para assim conseguir aquilo que ele deseja. E não pensa e não lembra que existe um Deus no céu, que no certo momento, no dia da sua morte, te chamará para junto dele e lhe pergunta: o que você tem? Para quem será? Será que você pensa que um dia vai chegar a sua vez? Que você vai morrer? Você está preparado para a morte?
Ou você acha que deve continuar entesourando? Entesourar bens é conquistar bens, buscando para si, confiado em si. Será que você está preparado para encontrar com Jesus? Será que você pensa na luta interna que você tem contra a avareza? Será? Será que você tem lutado contra isso? Último questionamento. Você deseja ser rico, mesmo sabendo que você está sendo avarento? Pensa nisso, meus irmãos. Lute com todas as suas forças, lute com toda a sua garra contra a avareza no seu coração. O coração do homem é avarento por natureza, por causa do pecado. Lute incessantemente. O Senhor Jesus nos dá a deixa. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. E a motivação é muito simples, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nem eu e nem você podemos ser medidos por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possuímos. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Que Deus nos abençoe e Deus nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, em tua vida, ó Pai, queremos estar. Desejamos, ó Pai, a sua presença ardentemente, que o Senhor possa abarcar os nossos corações, sabendo, ó Deus, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Somos miseráveis pecadores que carecemos do Senhor. Somos, ó Deus, um povo do Senhor, mas temos agido, ó Pai, como se fôssemos ímpios. Desejos lascivos e gananciosos estão nos nossos corações. Que o Senhor arranque pela raiz esses desejos. Que o Senhor arranque, ó Pai, essa vontade desenfreada de querer mais, mais e nunca estar satisfeito. Sê conosco, ó Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, alguns avisos rápidos. Espero que você tenha sido edificado pela palavra do Senhor, pelo estudo dessa noite. É ruim sem interação, porque às vezes você tem alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Após a live, nós, na medida do possível, nós iremos responder o seu questionamento. Então, não dá para fazer a interação, nós não temos muitos equipamentos de mídia, logo não dá em como fazer muita interação. Mas eu convido você, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, na medida do possível estarei respondendo, ou mande no meu WhatsApp, você que tem, e com certeza eu vou ter o maior prazer de respondê-los, e espero que seja contento. Dia domingo, às 9 horas da manhã, por enquanto, pelo decreto que nós temos do Estado de Rondônia, e também o decreto eclesiástico do nosso sínodo, do nosso presbitério, ainda está programado a EBD virtual, domingo às 9 horas da manhã, e o culto à noite, às 19 horas. Ainda está programado para ser online, certo? Via live Facebook. Estamos tentando colocar também no YouTube, mas não está dando certo. Nós vamos buscar melhorar cada vez mais a transmissão. Meus amados irmãos, ore pelo Brasil. Ore por cada vida desse país, também pelas vidas que estão sendo ceifadas lá fora, para que Deus conforte os familiares. Ore para que Deus varra esse vírus de nossa pátria, de nosso planeta. Que Deus haja com poder e graça. Esse não é o primeiro e não vai ser o último vírus, mas que nós obtenhamos, pela graça de Deus, uma experiência satisfatória nesse enclausuramento, nessa quarentena que nós estamos vivendo. Que nós tenhamos a clara evidência de que precisamos estar congregando na igreja, que precisamos andar juntos, pensarmos juntos, que não podemos ser avarentos espirituais, emocionais, e que nós possamos amar o Senhor, prestar culto ao Senhor, porque vai chegar um dia, igreja,
que nós vamos ser perseguidos de fato. Nós não estamos sendo perseguidos. Esse vírus é apenas uma amostra do que é ficar sem a casa do Senhor e esse medo que nós estamos tendo. Mas o povo do Senhor ainda vai ser perseguido. Não que eu estou jogando praga, mas nós sabemos que a perseguição está por vir. Ora mais, ora menos virá. E nós temos que estar preparados para combater. Que Deus abençoe seu coração. Que Deus lhe cubra de bênçãos. Deixa aí seu comentário, deixa o seu oi. Que Deus nos abençoe. E se tiver alguma mudança nos decretos de culto online para culto ao vivo, nós vamos avisar nas nossas redes sociais. Entretanto, tanto as quartas-feiras quanto os domingos serão também transmitidos online para a igreja que não pode vir fisicamente. Isso quando tivermos liberado. Então, você já curte as nossas páginas, deixa aí seu comentário para que futuramente nós possamos transmitir lá de dentro da igreja. E você também, aí na sua cidade, que não seja Ouro Preto do Oeste. Se você estiver em Ouro Preto do Oeste, você vai vir aqui. Mas se você não estiver em Ouro Preto do Oeste, você vai poder assistir, vai poder cultuar conosco. Deus abençoe. Até lá. Forte abraço, meus irmãos.